não foi por falta de aviso. Cerca de 5 denúncias foram enviadas por mês à Fundação Nacional dos Povos Indígenas durante o último ano do mandato de Jair Bolsonaro. O órgão recebeu 36 alertas sobre as más condições enfrentadas pelos indígenas entre abril e novembro do ano passado. Os comunicados foram encaminhados pelos próprios indígenas de organizações internacionais como a ONU e braços do Estado, como o Ministério Público Federal. Eles destacam que houve até mesmo episódios de estupro, disseminação de doenças e desnutrição aguda. Em 28 de abril do ano passado, 3 dias após a morte da indígena de 12 anos, lideranças Yanomamis mandaram um pedido de socorro à FUNAI. Segundo os relatos, foram muitas dificuldades vividas pela comunidade, além de inúmeras denúncias sobre a ação de garimpeiros ilegais que historicamente atuam na região. De acordo com a Associação Yanomami, todo o território foi invadido pelo garimpo, o que tem destruído a vida, as roças e gerar fome e violência nas tribos. A associação também afirmou que as famílias estão adoecendo e morrendo de doenças facilmente tratáveis. Jovens estão perdendo a vida pela violência das armas de fogo trazidas pelos garimpeiros, além de destacarem que apenas querem viver em paz. Outros membros da comunidade fizeram denúncias por meio do Disque 100, um canal de recebimento de denúncias do governo federal que eram retransmitidas à FUNAI. Garimpeiros que tentavam fugir do território Yanomami foram presos em uma ação conjunta da FUNAI, Força Nacional e do IBAMA. O objetivo é acabar com o garimpo na terra indígena no estado de Roraima. Agentes do IBAMA, com o apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública, realizam, desde segunda-feira, ações de fiscalização para proteger indígenas e combater o garimpo ilegal no território Yanomami, em Roraima. Imagens divulgadas pelo órgão ambiental mostram 11 garimpeiros sendo abordados e presos. A operação filmada, realizada na terça-feira, teve como resultado a apreensão de 3 barcos garimpeiros que carregavam combustíveis, mantimentos, antenas de internet, geradores e material de apoio à atividade extrativista. De acordo com a FUNAI, até a noite de terça haviam sido destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Milhares destes invasores estão fugindo da região. Carne, você sabe que todos isso aqui são alimentos. Enquanto os Yanomami passam fome, tá aí os garimpeiros, ó, cheio de comida e de combustível. Só dão pressão nos pobres garimpeiros aqui, trabalham. Olha, e agora eu tô pensando que eu não tenho estudo, não sou aposentado, sabe? Agora o que é que eu vou inventar agora para sobreviver? O que passa é que nós não tem valor de nada. Nós vivemos trabalhando, nós é tratado como bandido. E os que são bandidos não é tratado como bandido. De acordo com o Ministério da Justiça, as autoridades estimam que cerca de 15 mil pessoas invadiram ilegalmente esta área protegida na Amazônia. Os indígenas acusam aos garimpeiros ilegais de assassinar e estuprar membros de sua comunidade, contaminar a água com mercúrio e provocar uma crise alimentar ao destruir a floresta. O governo federal decretou em janeiro estado de emergência sanitária na região, diante da explosão de casos de malária, pneumonia, infecções gastrointestinais e desnutrição. O PSOL pediu a cassação da senadora Damares Alves pela situação dos Yanomami. O partido alega que ela utilizou a máquina pública para fazer uma política etnocida. O PSOL enviou uma representação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo a cassação da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, por suposta relação com a crise humanitária na terra indígena Yanomami, decretada pelo governo federal. Segundo o documento, a senadora e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro realizou práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar e utilizou a máquina pública como um instrumento para uma política etnocida e racista contra os povos indígenas. O partido indica que a omissão de Damares foi peça fundamental para os casos de desnutrição e para a emergência de saúde Yanomami, relatada nos últimos meses.
Ela pede que o Conselho de Ética do Senado avalie se a congressista pode continuar ocupando uma vaga na Casa Alta. A Procuradoria Eleitoral de São Paulo pediu a desaprovação das contas de campanha do ex-deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo pediu a desaprovação das contas eleitorais do deputado federal Ricardo Salles, do PL, ex-ministro de Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro. Com base em análise feita pelos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a Procuradoria afirmou que Salles não comprovou despesas no montante de R$ 245 mil, além de apontar irregularidades relativas a outros R$ 181 mil. Na manifestação datada desta segunda-feira, o Ministério Público Eleitoral diz que os dados apontados pelos técnicos do TRE comprometem a rigidez das contas do parlamentar. O ex-ministro de Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral um total de R$ 2.400.000 em despesas. Conquistou 640 mil votos, o quarto no ranking de deputados federais eleitos por São Paulo. Ele tomou posse na Câmara no início do mês. Em sua defesa, Salles disse que as contas estão corretas e todas as informações solicitadas foram prestadas por completo à Justiça Eleitoral. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,53% em janeiro, o primeiro mês do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A maior pressão veio do Grupo Alimentação e Bebidas. Veja mais informações com o comentarista de Economia, Marcelo Guedes. IPCA de janeiro de 2023. O IBGE divulgou o IPCA desse período. E temos aí inflação. Pelo quarto mês consecutivo, o IBGE demonstra a inflação. Dessa vez, 0,53%. Temos algo bom em cima dessa informação. Se é que podemos dizer que tem algo bom, porque inflação nunca é bom, os preços estão absolutamente caros e ninguém aguenta mais pagar gasolina alta, supermercado alto e etc. Mas vamos lá. O consenso de mercado aguardava 0,58%. Veio 0,53% abaixo das expectativas de mercado. Isso é positivo, por quê? Porque traz margem para o Banco Central Brasileiro, assunto esse que foi muito discutido nos últimos dias. A questão dos juros alto do Brasil, 13,75%. Acontece que, se a autoridade monetária brasileira, o Banco Central, conseguir atingir a sua meta da inflação para o ano de 2023, que estima-se na ordem de 5,78%, segundo o boletim Focus do Banco Central, isso traz margem, traz condições para o Banco Central brasileiro diminuir essa taxa de juros que tanto pesa no bolso do brasileiro na hora de contratar seus créditos. Encarece demais, absurdamente, o custo do Brasil. Tanto o governo federal, com suas despesas indexadas na Selic, precisa de pagar juros maior, e o povo brasileiro, os empresários brasileiros, na hora de contraírem empréstimos. Sobre a inflação, o que o relatório do IBGE aponta é que pesou o grupo de alimentação e transportes. Haja vista, tivemos aumento dos combustíveis e efeito de chuvas pontuais acabaram trazendo pressão para os alimentos. E depois do intervalo, violência contra a mulher no Brasil cresce durante a pandemia. E a tragédia sem fim na Turquia e na Síria. Números de mortos pelo terremoto já passa de 19 mil. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Até já.